Glória, aleluia. Adoração. Essa salva. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Amém. Chama os adolescentes, crianças, por favor, para a gente orar. Glória a Deus. Pode ficar aqui no salão. Fica todo mundo lá de cá. Isso. Glória a Deus. Vamos orar, estenda suas mãos para cá, mais uma vez, por favor. Deus, nós queremos estar diante de Ti, nesse momento de oração, pois essas crianças e adolescentes estarão mais uma vez aprendendo a Tua palavra, com as professoras. Que o Senhor possa estar direcionando, meu Deus, e dando a essas crianças e adolescentes desejo no coração para serem os nossos líderes no futuro muito breve. Por favor, ensina-os segundo o teu querer e a tua vontade, através das tuas filhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estão liberados. Glória a Deus. Meus irmãos, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem chegar para cá, se quiserem ocupar suas cadeiras aqui, fiquem à vontade, tá? Se vocês se preferirem, é o jeito que eu prefiro também. As melhores de sentar é aquela azul aqui, que é a mais confortável. Glória a Deus. Então vamos lá, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as coisas que hão de acontecer e sobre as coisas que hão de acontecer. Alguém aqui sabe qual seria o nome da matéria para as coisas que hão de acontecer? Muito bem, muito bem. Vamos aplaudir a Jesus pela vida da nossa irmã aí, que já fechou de primeira. Escatologia. Alguns dos irmãos sabem o significado dessa palavra, o que essa palavra realmente significa, escatologia. Alguém sabe? Biologia todo mundo sabe, né, irmão? Biologia. Isso, é isso aí. Escato, na verdade, é as últimas coisas, né? Então, a escatologia estuda sobre as últimas coisas. Eu vou entregar a vocês agora. Oi? Não. Hoje nós vamos aqui na apostila. Para a gente poder ler. E aqui eu queria. Me ajuda aqui? Entregar uma casa de mão, por favor. Pode entregar uma na mão de cada pessoa. Vamos lá. Estamos todos nós aí com o nosso. Não dá para chamar de apostila ainda, né, irmão? Mas a gente queria chegar lá. Temos aí esse encartezinho aí. Escatologia, o fim dos tempos. É isso que a gente vai estudar nessas duas próximas aulas. Tá bom? Nós vamos estudar domingo hoje e domingo que vem sobre essas coisas que hão de acontecer. Aí, de forma introdutória,
Eu estava conversando com um amigo sobre este assunto e a sua declaração foi de que ele preferia focar no presente do que trabalhar sobre o futuro. Ele acha mais importante focar no presente. Daí ele falou comigo e falei, rapaz, mas deixa eu acrescentar uma coisa aqui. Quando você olha para as coisas que onde acontecer a igreja no futuro, isso certamente servirá para você se posicionar no presente. Então, o ramo da teologia, escatologia, eu julgo ser fundamental para a igreja, porque de acordo com aquilo que vai acontecer, nós nos preparamos aqui e agora. Quando você não sabe o que está à sua frente, talvez você pode, até com boas intenções, se posicionar e, infelizmente, esse posicionamento não ser suficiente. Então, a escatologia, que é o estudo das coisas futuras, eu acho muito importante. Alguém aqui quer dizer alguma coisa inicialmente sobre este assunto? Alguém tem alguma dúvida sobre este assunto? Alguém já ouviu falar alguma coisa que seja de extrema importância sobre este assunto? Bem-vindo. Presidente, te entregar aqui uma brochurazinha aqui, para você acompanhar. Beleza, que maravilha. Deus fez esse lugar para a brochura, né, pastor? Mas vamos lá, gente. Alguém quer falar alguma coisa? A gente já pode começar. O silêncio significa opção 1 ou opção 2? 2. Então vamos então, a primeira página aí, né? Você consegue enviar para a gente? Vamos ler então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 24. Hoje a gente não vai usar o telão, porque todos os textos estão na mochila. Talvez se vier algum texto na memória, e a gente abre na Bíblia mesmo, tá bom? Aí eu preciso que vocês me ajudem na leitura, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. O que está escrito aí? Depois irá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade. Muito bem. Alguém tem uma tradução mais 2021, 2023? Eu abri aqui. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Muito bem. Então, inicialmente, você vê que essa primeira página aí é a página de introdução, né? A gente tem na escatologia pelo menos 4 visões ou interpretações ou conceito acerca de como serão os últimos dias da igreja na terra e da sociedade. Aí você vai acompanhar aí comigo. Pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Vai parecer chato, mas não vai ser chato, tá, irmãos? Então, 1 Coríntios capítulo 15, verso 24, fala que Jesus vai entregar o reino ao Pai. Se ele vai entregar o reino, é porque ele já tomou o reino e já está reinando. Essa é uma profecia, obviamente, emitida por Deus através de Paulo, sobre o reinado de Cristo.
Em Apocalipse capítulo 20, logo depois dessa última frase que nós vemos aí, vê se você consegue localizar aí. O milênio está registrado por João em Apocalipse capítulo 20. De baixo para cima vai ser a quinta linha aí. Bom, em Apocalipse capítulo 20, nós temos registrado acerca de um período, que é o período do milênio, onde o reino de Cristo estará estabelecido na terra. Milênio, reino de Cristo estabelecido na terra. O que é o milênio? Reino de Cristo estabelecido na terra. Porém, Paulo está dizendo em Coríntios, capítulo 15, verso 24, que Jesus vai entregar este reino a Deus, o Pai, quando houver aniquilado o império, toda potestade e força. Essas quatro visões que vocês têm anotado aí, pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo e história dispensacionalista, defendem algumas verdades. Por exemplo, vamos lá, pós-milenismo acredita na obtenção progressiva do reino milenar para o fim do milênio. Eles acreditam, primeiro, que nós já estamos no milênio. Segundo, que o milênio não é 1000 anos, seria apenas um número figurativo para a representação da totalidade do tempo necessário. Por exemplo, nós estamos em 2023, né? Então, o milênio já teria 2023 anos, vamos dizer assim. E eles acreditam que o reino de Deus será tomado assim, vai crescendo, 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 pessoas vão se convertendo, até que todos se voltem para Jesus. Isso é o pós-milenismo. O amilenista, que é o segundo que está aí, acredita na obtenção eventual do reino de Deus para o fim do milênio. Esse que você falou, eles acreditam que o milênio começou então desde o nascimento de Jesus? Desde o nascimento da igreja, desde a época da morte, crucificação, ressurreição, pregação, e aí já começou. Que o reino de Deus ele nasce a partir da ressurreição de Cristo. Não sei se vocês lembram, nós comentamos aqui uma vez sobre o poder da ressurreição, talvez com a mesma importância da morte de Jesus, porque Paulo explica que sem ressurreição toda a nossa fé seria vã. Então a ressurreição é o ponto de partida da igreja. Se Jesus fizesse tudo o que fez, morresse e ficasse morto, a gente não estaria aqui, obviamente. Nós só estamos aqui porque nós queremos que Cristo está vivo, ressurreto sobre a morte, operando no nosso meio através do Espírito dele. Então, o reino dele, segundo a visão amilenismo e pós-milenista, já está acontecendo. Cristo já está reinando. Ok? Só que a diferença entre um e o outro é pós-milenismo. Pós é final, tá, irmãos? Já sabe disso, né? Pós-milenismo é obtenção do reino de forma crescente, progressivo, vão tomando, até ser tudo nosso. Já o amilenista, eles acreditam no evento da volta de Jesus e a obtenção do reino será eventual, através de um evento, não de forma crescente. Devo acrescentar que um dos maiores teólogos que nós temos hoje no Brasil, chamado Augusto Nicodemos, defende a corrente amilenista. Ele é o amilenista. Quem o conhece sabe da capacidade teológica dele e inteligência, e ele é um amilenista. Embora ele esteja numa igreja que seja pré-milenista, presbiteriana, que é o nosso próximo passo aí, o pré-milenismo histórico. Vamos lá. O pré-milenismo histórico acredita na obtenção eventual do reino, ou seja, com a volta de Jesus. Aí já não é mais para o fim do milênio, muda antes do milênio. Ok? A volta de Jesus depois da grande tribulação. Então, como é que eles acreditam? O pré-milenismo histórico, vou botar aqui, igreja presbiteriana,
Como é que eles acreditam? E várias outras igrejas, tá, irmãos? Não é só ela não. Quando Jesus voltar, depois da grande tribulação, porque eles acreditam que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, então começa o reino de Jesus, o reino milenar, ser implantado na terra, ok? Para os amilenistas e pós-milenistas, nós já estamos no milênio. Para os pré-milenistas, o milênio ainda vai acontecer. Ficou claro, gente? Tem alguma dúvida daqui? Certinho? Então, eu só estou te apresentando as visões que se tem. Porque pode ser que um dia você esteja visitando uma igreja e alguém esteja pregando sobre a volta de Jesus de forma diferente do que você costuma ouvir aqui da igreja evangélica quadrangular, e você diz, olha, não foi assim que eu aprendi. Por que não foi assim? Porque cada um vai interpretar a Bíblia à luz do seu próprio entendimento. Por isso nós temos Quadrangular, Batista, Deus e Amor, Maranata, Congregação Cristã do Brasil, que usa véu, a gente não usa véu, a Deus e Amor não pode ir na praia, vocês podem ir. A gente tem essas interpretações que vai condicionando cada um de nós. Daí eu devo apresentar que a primeira definição dessa manhã é: a nossa crença define a nossa identidade. Por isso que é importante a gente saber quais são as opções que a gente tem para crer na palavra de Deus. E se fizer sentido para você, você se define através daquilo ali. Então, o que você é hoje? Talvez mesmo sem saber. Pós-milenista, amilenista, pré-milenista histórico ou pré-milenista dispensacionalista? Mesmo sem saber ou sabendo, hoje, por estar aqui na Igreja Evangélica Quadrangular, você é um pré-milenista dispensacionalista. E aí eu vou explicar para vocês agora o que é dispensacionalista. Alguém sabe? Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Ninguém ouviu falar? Então, a Igreja Evangélica Quadrangular e várias outras igrejas acreditam que a história está dividida em períodos de tempo, que é chamado de dispensação. Dispensação número 1, inocência, o homem no jardim. Dispensação número 2, consciência, o homem fora do jardim, pós ter pecado. Dispensação número 3, dispensação do governo humano, que compreende ali o período de Noé, Torre de Babel, até chegar em Abraão, que é Gênesis capítulo 12, onde começa a dispensação patriarcal, que é a quarta dispensação. Ok? 4. Quando nós chegamos em Moisés, a história ganha uma outra dimensão e nós entramos na quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Essas dispensações são a forma como Deus trabalha com o ser humano naquele momento. Ou seja, Deus não vai trabalhar com a gente hoje, em 2023, como Ele trabalhou na Torre de Babel no governo humano. Hoje nós estamos em uma outra dispensação. Ali a gente lembra de Hebreus capítulo 13, que diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Verdade, Deus não muda. Mas a forma como Ele se relaciona com a humanidade, isso tudo. Então, às vezes, a gente vai querer que Deus faça em 2023 o que Ele fez no ano 300. Não vai acontecer. Aí eu vou te dar um exemplo claro disso. Quando Daniel caiu na cova dos leões, o que aconteceu com ele? Daniel na cova dos leões. Quem conhece a história de Daniel aqui? Conhece, Matheus? Daniel na cova dos leões. O que aconteceu com ele? Ele morreu ou foi vivo? Hã? Me ajuda aí. Vivo ou morto? Vivo. Daniel saiu ileso, nem uma manhã, glória a Deus. Só que o tempo passou, saiu da dispensação, ou período de tempo da lei, e entramos na graça. Depois da lei, vem a graça, que é aí a sexta dispensação. E aí, vários servos de Deus, por acreditar em Deus e não negar a sua fé, à semelhança de Daniel, foi lançado no meio dos leões.
Pergunto para você, lá no Coliseu Romano, o que aconteceu com eles? Ficaram vivos ou mortos? Mortos. Não deveria ser igual ao Daniel. Só que Deus, embora seja o mesmo, a forma como ele se relaciona com a humanidade muda. Isso crê os dispensacionalistas. Ok? Então, o que é ser um dispensacionalista? Que é o que você é hoje. É acreditar que Deus está escrevendo a história por períodos. Então vamos lá: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei. Depois da lei, vem Jesus instalando o período da graça. Ok? Que é exatamente onde nós estamos agora, em 2023. Deus está escrevendo o momento através da dispensação da graça. Que vai terminar quando, você acha, esse período da graça? Quando você acha que vai terminar? Quando? Com a volta de Jesus, muito bem. Com a volta de Jesus, fim da graça. E aí vai ter a transição, vamos dizer assim, para começar a sétima e última dispensação, que é o reino milenar de Cristo. Depois do milênio, o grande final. A gente vai estar tudo aqui na cocheira, a gente vai estudar isso aí. Então, quem você é aqui? Você é um pré-milenista, pré-dispensacionalista. Se você acredita sim. Ok? Não tem nenhum problema em você estar. Pode falar. Dispensação da inocência, o homem do jardim não tinha pecado. E a dispensação da consciência, que é o homem fora do jardim pós-pecado. Dispensação do governo humano, que fica ali, Torre de Babel, Noé, quando o povo se espalha, né? Toda a face da terra, Deus confunde as línguas, aí parece Noé, tal. Quer dizer, pós-Noé, isso aí. E depois chega em Gênesis 12, que começa o período patriarcal, quarto. Patriarcal é a dispensação do patriarcal. Pega de Abraão até Moisés. Ok? Moisés entra com a lei, que é a dispensação da lei, onde todo ser humano tem que trabalhar debaixo da lei. Quem não obedecia a lei, morria. Tinha jeito. Por isso que queriam apedrejar aquela mulher lá em João 8, porque ela foi apanhada em adultério. E uma das leis que regia a sociedade foi apanhada em adultério, morte através de apedrejamento. A lei termina em Jesus, que é a graça, e depois da volta de Jesus, implantação do reino milenar. Ok? Isso são dispensacionalistas. Então você é um dispensacionalista, se você crê assim. Ok? Você pode ser um pré-milenista histórico, mesmo estando aqui. Eu não sei se é o caso do Mateus, mas eu acho que é, Mateus. Acho que o Mateus é um dispensacionalista histórico, e não tem nenhum problema. Essas aqui são as 4 visões que nós temos acerca do reino de Deus, de forma que nós estamos aguardando a mesma coisa, que é a volta de Jesus e a morada eterna. Nós estamos aguardando a mesma coisa. A única coisa que muda é a forma como nós interpretamos isso em relação à cronologia. Tem um pré-milenismo aqui que eu nem coloquei, nem acrescentei, porque ele ainda está nascendo. É o pré-milenista, vamos dizer assim, que ele chama de meso tribulacionista, que está na metade. De tribulacionista, porque eles acreditam que a volta de Jesus vai dar na metade da grande tribulação. Nem acrescentei isso aqui. Mas tem também essa possibilidade, ok? Vamos ver aqui, ó. Depois do pré-milenismo dispensacionalista, que acredita na obtenção eventual do reino, antes do milênio, com a volta de Jesus, antes da grande tribulação, ok? Por que você é um pré-milenista e é um pré-tribulacionista? Porque você acredita que a volta de Jesus acontecerá antes da grande tribulação.
Certo? Alguma dúvida? O silêncio significa o quê, irmãos? Você está em dúvida ou não? Estamos pensando. Hã? Estamos pensando. Sabe, o silêncio significa que eu estou pensando. Muito bom. Mas se te perguntarem hoje o que você é na corrente teológica, você diria o quê? Você é um pós-milenista, um amilenista, um pré-milenista histórico ou um pré-milenista dispensacionalista? Hã? Fala não. Pode falar. O que você é? Ninguém é nada? Você é um pré-milenista. Você é histórico ou dispensacionalista? Histórico, muito bem. Fernando Dias Lopes. O outro é facinho, né? Não pega nada, não sente dor, não pega de Cristo. Tem nada, né? Tem nada. É isso aí. Isso acredita o pré-dispensacionalista histórico. O dispensacionalista vai embora lá, senhor. Antes de o Cristo aparecer, antes da tribulação começar, vão embora para a glória de Deus. Você é o quê? Fala. A grande tribulação que está colocando aqui é os 7 anos, uma totalidade de 7 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos total. É. Então, metade, aí já é uma corrente que eu te falei, mídia tribulacionista, que acredita que a grande tribulação são 3 anos e meio. Ok? Vamos lá? Você consegue responder essa pergunta aí? O que você é? Mateus é um pré-milenista histórico. E você? Você é um dispensacionalista ou você é histórico? Nem sabe. Então vamos seguir para a gente poder. Eu sou da metade. Então vamos lá, vamos caminhando tudo. Eu sou da metade. Agora eu estou entendendo agora a graça, quando é Lei. as dispensações. Senão eu até gostei muito. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta aqui. Escola, né? Pode fazer. Quando vê o rasgo de alto a baixo, você falou que da colocação que você colocou, que Deus vai determinadas dispensações. Então, ou seja, até Jesus não morrer, Era lei. era lei. Na lei, se entrar como você tinha morrido. Se você não fosse autorizado, certamente. Então, com rasgou o véu, Certamente. aí todo mundo teve acesso. Isso aí. Isso aí. Que é uma. E agrega também, né? Como você colocou o caso Daniel da Costa Senhora. Isso. Eu também sempre E o permissivo. Mudaram muitas coisas, né, irmãos? Na lei, era um pouquinho mais. Eu acredito que isso talvez fosse um pouquinho mais difícil para os indisciplinados. Certamente eles morriam. Né? Por exemplo, aqui no Oriente, morreria para todo mundo. Se tem uma cultura aqui no Oriente é indisciplina. Aqui no Oriente, o negócio é raro. Se fosse a lei operando aqui no Oriente não, desculpa, perdão, no Ocidente, a cultura ocidental é muito ruim. Nós não sabemos o que é bom. Esquece. Eu comecei com a minha ensino na ciência, fala o seguinte, que ele vai acreditar no plano histórico. Certo. Aqui, ninguém de maneira alguma nos engana, e não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o mundo do pecado e da perdição, caso anticristo. Certo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará com Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Certo. Caso vai ter gente dentro da igreja que vai acreditar que ele era Deus. Continua lendo mais um versículo aí. Não vamos lembrar que essas coisas nos diziam quando ainda estava conosco, e agora nós sabemos que o que depende para a criação do próprio tempo seja manifestado. Você acha que o que detém o anticristo? A manifestação dele.
Então, Então, Deus, no caso, não é? não, vai ser assim não. Até que seja retirado. Deus não será retirado. E alguma coisa que está detendo a manifestação do anticristo, até que isso seja retirado, ele não se revela. É um texto. A igreja, Jesus não antes, no caso. Essa é uma interpretação possível à igreja. Ok? Então vamos lá. Romanos 11, 25, para a gente entender uma posição pré-milenista dispensacionalista. Vamos lá? Esse texto aqui é muito importante, irmãos. Romanos 11, 25. Se você puder anotar, escrever, guardar esse texto aqui, porque na escatologia esse texto aqui é muito importante. Romanos 11, 25. Quem vai ler? Quem vai ler? Irmãos, não quero que ignoreis este mistério para que não sejais presunçosos. Israel experimentou em endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Muito bem. Irmãos, não quero que sejais ignorantes. Se Paulo está chamando de irmãos e falando que existe um tempo estabelecido por Deus, para se cumprir a plenitude dos gentios, ele está falando com quem? Se é dos gentios, obviamente ele está falando com os judeus. Ó, gente, não se engane. Está vendo aquele povo lá, Brasil, América? Então são gentios, gregos, são gentios. Então, eles vão ter um tempo para serem salvos, até que se cumpra isso. Israel endureceu o seu coração, ou experimentou o endurecimento em parte. Se você, quem está com a Bíblia mais atualizada aí? Em TH, ninguém? Só, olha aí, 11 e 25. Quer que vocês conheçam uma verdade secreta para que não tenham instrução do sábio. A verdade é essa: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Veio para Deus. Ou seja, Deus estabeleceu na história, olha que maravilha, um tempo para que os não-judeus sejamos salvos. E quando esse tempo ser concluído, então Deus voltar-se-á mais uma vez para Israel. Então a igreja é um parênteses de Deus na história para que nós pudéssemos ser acessados. Olha que maravilha. Isso é graça. Lembrando, irmãos, que graça significa favor imerecido, mas embora eu não mereça, eu preciso. Isso é graça. Então está aí a nossa introdução, ok? Aí na frente, na página 2, você tem um mapa cronológico para você ter uma ideia de como foi as coisas estão acontecendo mais precisamente. Você vê a cruz, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Você vê uma posição pré-milenista, pós-tribulacional, que é o que Mateus acredita. Você vê, segundo aí, pré-milenistas na visão dispensacionalista, que é o que nós acreditamos aqui na quadrangular. E você tem o pós-milenismo e o amilenismo aí, detalhado aí, tá vendo? Segundo a vida de Jesus, dá uma olhada aí. Ok? Vou concluir a introdução dizendo mais uma vez: a nossa crença define a nossa identidade. Mas eu não posso acreditar nisso. Significa que você está em dúvida, né? Não, porque eu acredito nas manifestações. Ok. Mas eu também não acredito que a gente lê sobre a população, por exemplo. Mas você acha que a igreja passará para a tribulação?
caminhar em nome. Acho que até no domingo que vem a gente vai conseguir ter uma visão clara sobre isso. Por enquanto nós temos lanterna, mas Deus nos dará a luz, amém? Amém, irmãos? Sabe por quê? Eu falo isso? Porque a Bíblia fala de Jesus, se bem que todas as teorias, né, têm embasamento bíblico, todas elas. E só muda a forma como nós a interpretamos. Sim. Vamos em frente, né? Então fiquem com essa declaração inicial. A nossa crença define a nossa identidade. Tem jeito. Se você acredita que se Dalai Lama foi um iluminado, você é um budista. Se você acredita que Allan Kardec foi um iluminado, você é um espírita. Se você acredita em imagens de santo, falam com Deus, você é um católico romano. A nossa crença define a nossa identidade, não tem jeito. O que você acredita? Pastor, não acredito em nada. Então você não tem definição, não tem identidade. Aí as pessoas dizem, não, eu acho que é besteira tudo isso. Bom, o que a gente crê nos define. Crença define identidade. Tá bom? Fica com essa verdade aí. É um assunto, sei que é difícil, e são várias pessoas feras estudando esse tema aqui, e a dúvida é pertinente, né? Eu ainda estou estudando para gerar uma definição também, mas a priori eu diria que eu sou pré, mas ainda estou estudando sobre o assunto, mas hoje aqui nós já estamos, poderíamos avançar mais um pouco, vamos dizer assim, neste conhecimento, que é um assunto muito difícil realmente. Página 3. Aí você vai ter uma visão. Lá você viu um quadro geral. Lá milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e dispensacionalista. Aí você vai ter um quadro geral, logo no início da folha, de um pré-milenista, pré-tribulacionista, que é o que a Igreja Evangélica Quadrangular é na sociedade, ok? Beleza? Então vamos lá. Como será o fim da era da sexta dispensação, que é a dispensação da graça? Como será o fim dessa era? Como será o fim dessa dispensação? Aí nós temos 4 indicações aí, e é o que nós vamos estudar hoje em 25 minutos, e depois a gente continua na apostila do ano que vem. Número 1, sociedade, característica de uma cultura sem Deus. Número 2, pessoas, características de uma vida sem Deus. 3, igreja, características de uma igreja proativa e de outra reativa. E 4, planeta, características de um mundo que trabalha de lado, ok? A gente vai ver agora. O que tem aí? Só tem Bíblia, não tem mais nada aí. Pode olhar aí. Essas 4 colocações, a única coisa que tem aí é Bíblia. Então, é o que a gente vai estudar aqui na escola bíblica. Vamos lá? Primeiro, sociedade com característica de uma cultura sem Deus. Lucas 17, 26 a 29. Quem pode ler, por favor, bem alto. Só vai sair no DVD. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Espera aí um pouquinho, irmão. Vamos tentar a gente utilizar essa voz aqui para a gente, por favor. Senão não aparece. Vai ser esse microfone que perdi. Isso. Se entrega aqui para mim, por favor, a LED vai estar fazendo a leitura. Repetir. Vamos lá, Lucas 17, 26 a 29. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que ao dia em que, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Muito bem.
Então, como é que serão os últimos dias na sociedade? Comiam, bebiam, casavam, faziam casamento, vendiam, compravam, edificavam. Isso aqui é o sermão escatológico de Jesus. Jesus falando como serão os dias antes da sua volta. Aí, a gente tem falado muito sobre isso aqui. Já falei várias vezes aqui nessa igreja, gostaria apenas de repetir. O que é comer e beber? É um sistema conhecido como hedonismo, que significa vida centralizada no prazer pessoal. Essa é a marca da nossa geração. Ninguém quer saber de ajudar ninguém. Hedonismo. Vida centralizada no prazer pessoal. Eu trabalho por mim, eu gasto por mim, eu esforço por mim, eu sacrifício por mim, sacrifico por mim. Tudo que eu faço é por mim. Oi? Pode falar. Então, tipo assim, essas outras aparições sobre a volta de Cristo, vai incluir, vai estar estudando aqui. Então, quer dizer que Mateus 24, então, que Jesus falou sobre a volta dele, a vida dele, então, não tem nada a ver com o que os apóstolos falaram, não. E aqui em Mateus 24 ele fala sobre a volta, como é que vai ser, quem vai passar. Então, assim, Mateus 24 não vale não para essa reflexão que a gente está tendo sobre essa teologia. Os outros livros, cara, Todos esses tem mesmos. várias especulações. Pode estar estudando sobre a volta de Cristo. Só que em Mateus 24, o próprio Jesus fala como é que vai ser. Isso. Então, a forma tem de acreditar que ele vai vir depois da grande tribulação, que fala que vai aparecer no céu o sinal do homem, voltando sobre as nuvens. Aparecerá no céu e o verso versículo. E o verso versículo. Aparecerá no céu e todo olho verá. Isso é um evento, ok? Mas existe um evento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, e Coríntios capítulo 15, 52, que a gente vai ler daqui a pouco. Que é importantíssimo a gente saber, porque na visão dispensacionalista, a volta de Jesus se dá em duas etapas. Ok? Todos os textos têm tudo a ver. A única coisa que muda é a forma como nós interpretamos a cronologia dos eventos. Ok? Mateus 24, ok, é o mesmo de Lucas. O que ele disse aqui está em Mateus também. Esse texto de Noé aqui está em Mateus 24 também, é o mesmo. Lucas só está reescrevendo, ok? Vamos lá então? Podemos seguir? Então, como é que será a geração? A sociedade hedonista. Cada um preocupado consigo mesmo, ok? Como que casaram se davam sem casamento? Porque no matrimônio, onde cada um se preocupa consigo mesmo, essa aliança certamente será quebrada. Não tem como sustentar um casamento ou uma amizade onde duas pessoas egoístas estão dividindo o mesmo teto ou a mesma vida. É impossível. Se eu só penso em mim, obviamente o casamento não teria subsistido até agora. Então comiam e bebiam, hedonismo, vida sacralizada no prazer pessoal, que gera o próximo passo chamado quebra de aliança. Alianças vão ser quebradas o tempo todo. Tanto faz se é casamento como se é amizade. Não muda nada. Qualquer tipo de relacionamento. Vamos tirar até o casamento de lá. Esse é o defeito de ontem aqui. Tudo declarado. Mas qualquer tipo de relacionamento não será duradouro se eu sou um hedonista. Eu só me preocupo comigo mesmo. Não tem jeito. Você vai começar e vai terminar. Vai começar e vai terminar. Começar e vai terminar. Porque você é um hedonista. Quer dizer, eu sou um hedonista. Eu vou começar e vou terminar. Vou começar e terminar. Não vai ter nenhum plano. Eu não consigo ser amigo de uma pessoa egoísta. Você consegue? Que só pensa nele? É muito difícil. Talvez eu que consiga, é melhor aí. Mas é muito difícil. Só Jesus mesmo para poder insistir com a gente. Então essa é a marca da sociedade. Uma sociedade com uma cultura sem Deus. Hedonismo que vai gerar quebra de aliança, que vai gerar
o próximo passo, que vai ser a orfandade. Se eu, por exemplo, me torno um egoísta daqui para frente. Melhor, Pablo se torna um egoísta daqui para frente. Só pensa nele. O que vai acontecer com o seu casamento, Pablo? Vai acabar. Se ele partir de agora só pensar nele, só viver para ele, acordar para ele, gastar o dinheiro só para ele, acabou o casamento. Não tem jeito. O que vai acontecer com o Gustavo? É o filho dele? Vai se tornar órfão de pai vivo. E geralmente o filho fica com a mãe. É o meu caso. Eu sou órfão de pai vivo. Porque uma aliança foi quebrada no passado. Por quê? Hedonismo. Vida ser trazado para a depressão. Talvez seja o caso de muita gente. Essa é a marca da sociedade que Jesus está dizendo. Comia, bebia, casava, ficava bem. E mais, comprava, vendia e edificava, assim como os dias de hoje. Não é muito parecido com o que a gente está vivendo agora? Então sociedade, característica de uma cultura sem Deus. É esse texto aí de Lucas 17 ou de Mateus 24, que Mateus Afonso citou. Número 2, a gente pode caminhar, mas quem parece ler. Característica de uma vida sem Deus. Está no microfone, para passar bem, quem vai ler? Levante a mão, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, 1 ao 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, afasta-te. Muito bem, muito bem. Então primeiro sociedade, segundo pessoas. Esse texto fala de pessoas que estão dentro de uma característica de uma vida sem Deus. Quanto mais perto do fim nós estivermos, mais a gente vai conhecer pessoas desse jeito. Egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos. Quanto mais se aproxima ao fim, mais a gente vai ver essas pessoas nascendo no nosso meio. Como você é um evangélico, cristão evangélico, talvez você não veja muito isso. Porque você está com pessoas que estão lutando com isso. Talvez a gente não vai ver muito isso no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia é se envolver com pessoas que lutam contra esse mal. Mas no mundo do lado de fora, não está fácil. É mais ou menos isso aqui que a gente acredita. Não sei se a gente quer falar, não fala assim. Pastor, mas pessoas crentes, não. Pessoas crentes. Não, isso aqui é sociedade. Sociedade. Obviamente, nós temos uma forte influência da sociedade dentro da igreja. Uma vez que joio e milho vai crescer junto, não tem jeito. Né? Então, isso vai acabar sendo dentro e fora da igreja. Na verdade, dentro e fora da religião. Né? Porque na igreja de Jesus não tem isso. A igreja de Jesus é única, ela é santa e ela vai para o céu. A igreja de Jesus é o trigo. E no trigo não há joio. O joio está junto com o trigo do campo. Jesus explica muito bem essa parábola, tá? Não existe joio no trigo. Existe joio junto com o trigo no campo. Ok? E ele explica na parábola que o campo é o mundo. Ok? Então vamos lá. Mas a influência da sociedade vai entrar dentro da religião, não tem jeito. Ok? E isso será em todas as camadas e as esferas da sociedade, não importa onde seja. Vai ser na vida profissional, às vezes, infelizmente,
dentro dos nossos familiares e parentes, alguém vai nascer pessoas assim. Tem jeito, né? Em todas as esferas da sociedade. Essa é uma característica de uma vida sem Deus. Pessoas desobedientes a pai e mãe. Você já viu alguém ser desobediente a pai e mãe? Você está vendo matar pai e mãe na televisão. Não é desobedecer, não. Hã? É bravo, essa é a sociedade, você vai sem Deus. Nós aqui ficamos doidos para ver mamãe, para nossa mamãe, para dar beijo em mamãe. Mas a sociedade será diferente. Será que isso é por causa da lei? Isso é por causa da lei. Na medicina de antigamente, quando o pessoal vai no trabalho, já tem que respeitar as mães e mãe, levar uma surra. Aprender de que tem que respeitar. Hoje, se um adolescente fazer isso, a lei não tem. Ah, entendi. As leis que regem o nosso país favorecem muito a inadimplência, entendi. É difícil isso que hoje os filhos não respeitam mais. É possível uma revelação possível, porque quanto mais perto de fim, mais o cenário vai se montando. E obviamente que o diabo não é pouco, vai trabalhar para criar leis que favorecem aquilo que é errado. Por exemplo, parece que essa é uma lei, nem sei se efetivou, mas se alguém rouba um celular abaixo de R$500, é considerado ter mais. E se você for um ladrão marginal e for preso, você ainda tem um bom salário por ter sido preso. Obviamente que não é você que recebe, alguém vai ver com você, mas o governo está custeando isso aí. É um salário mínimo? E esse salário é dividido em 3 partes, uma parte popular de subvenção, outra parte para a família e outra parte fica para a pessoa que é o preso. E ele ainda tem também paga a ele a passagem, para ele ir e voltar, isso é pago também. E quando ele sai da cadeia, toda essa parte que ficou lá retida, ele retira. Aí o cara está na sociedade, sem nada, zerado. Ele vai pra cadeia. Um monte de coisa para atuar. O que ele faz? Vai pra cadeia. Para não morrer, Não, você mas isso não são para todos que são presos, né? Só quem tem registro, quem tem carteira assinada. Existe um preso que ele já tem, apesar de que eu trabalhei no dia 1, e ele tinha 3 meses que ele havia sido preso, ele já estava selecionado para ser preso trabalhador. Depende do crime cometido, depende do que a advogada consegue burlar a lei, porque você sabe que uma vírgula, o advogado às vezes ele consegue botar ali um ponto final na história, ele faz toda uma estratégia. E tem os que, quando o crime é muito mais alto, por exemplo, de assassinato, eles ficam presos durante quase uns 10 anos mais ou menos, e aí depois desse tempo, eles saem de lá e vão para a semi-aberta, que é onde eles podem sair para trabalhar. Não, mas todos são os dois, né? É preso. Está pagando pelo. Não, é porque você está falando de quem sabe trabalhar, você não é médico. Não, aí eu estou falando a questão do valor. Porque o outro preso que não trabalha, não tem coisa. Não, porque tem esse auxílio que eles ganham. Enfim, a ideia é o governo, de certa forma, acaba. Não, mas está certo, o governo, de certa forma, acaba meio que incentivando. Não sei se eu posso dizer isso, mas eu acho que acaba meio que incentivando a vida. Então é isso aí. Eu sou pessoa desobediente a pai e mãe, obviamente eu não vou longe, e aí a gente vai se tornando esse tipo de pessoas que estão aqui citadas. Número 3. Igreja. Característica de uma igreja proativa e outra reativa. Vamos lá? Mateus 25, 1 ao 13. Só Bíblia hoje, irmão. Quem gosta de Bíblia está enrolado. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes.
e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja a casa que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Muito bem. Esse é um clássico da literatura cristã, bíblica, que é a narrativa das 10 virgens. Aí eu botei a definição assim: característica de uma igreja proativa e outra. Quem é proativo? Nesse texto. Que tomou a iniciativa de levar. A reativa é aquela que quando falta, vou dar um jeito. Por que eu botei esse texto? Por que eu defini assim? Para a gente poder criar uma mentalidade que a gente precisa dar mais do que aquilo que nos é pedido. Essa é a verdade. As virgens que não entraram estavam completamente certas. Não tinha nenhum erro. Se armaram com todas as outras, pegaram suas lâmpadas com azeite e acesa, como todas as outras. Porém, as outras, as prudentes, ofereceu mais do que lhe era pedido. Isso é proatividade. Aí Jesus tem uma parábola, uma palavra que ele diz assim: se alguém te forçar, acho que eu botei a referência errada, irmãos. Se alguém puder achar essa aí para a gente. Se alguém te forçar a andar uma milha, o que a igreja tem que fazer? Ir com ele? 2 milhas. Se alguém quiser te roubar a capa, entregue também 1. Um dos ensinos de Jesus para a sua igreja, ou seja, para nós, que somos a igreja de Jesus, ou pelo menos dizemos que somos, tomara que não seja da boca para fora, é dar mais do que aquilo que está nos pedindo. Obviamente que tem gente que já nasce com essa característica, né? Parece, né? Tem gente que já nasceu assim. E tem outros que vai precisar lutar para se tornar assim. Em ambos os casos, nós precisamos dar mais do que aquilo que está nos pedindo. Já não está certo. Mateus 5, 40 e 41, certo? Pode eu ler aqui. Gente. Mateus 5, 41. Está certo, 41. Qualquer que obrigar a caminhar 1 milha, vai comer 2 milhas. Olha o caminho de Jesus. Não faça apenas a sua obrigação, faça a lei. É tipo assim, Rafael, a sua obrigação hoje aqui, aspas, tem obrigação, né? É tocar o baixo? É tocar o baixo. Eu passei mais cedo que ter a bateria. Eu fiz mais do que a minha obrigação. É tipo isso, entendeu? Você fazer isso à vontade, queria fazer com a vontade. Bater essa vontade, agradece, né? É só um exemplo. A gente oferecer mais do que aquilo que está nos pedindo. Se a gente criar essa mentalidade, a nossa chance de celebrar na eternidade junto com o noivo é muito maior do que se nós ficarmos fazendo apenas
por obrigação. Irmão, nós estamos numa sociedade, veja bem, nós estamos numa sociedade, um tempo onde a gente tem que lutar para trazer os seguidores de Jesus para o culto da noite no domingo. Se esforçar para trazer eles. Que um dia foi salvo, transformado, comprado pelo sangue de Jesus, lavado por Cristo, viveu uma transformação, estava perdido, estava morto, em nossos delitos e pecados, e agora estamos em Cristo, isso há para trazer o domingo, porque na quarta a gente não consegue. É verdade. Pensa, irmão. Então, a minha filha, mas na igreja, ninguém quer vir comigo todo dia, É isso. vou fazer alguns pontos, combinando. Essa é uma cultura ocidental. Sabe por quê? Lá no Oriente, as pessoas morrem pelo nome de Jesus. Morrem. Tem uma história de um grupo de cristãos que vivia no Egito, e na cidade onde eles estavam morando, não tinha trabalho. Então eles tinham que passar pela Palestina para chegar numa cidade onde tinha trabalho para eles. Numa dessa travessia, os palestinos, vocês sabem, né? Como são? Pegaram os cristãos e disseram: nega até eu morro, 20 pessoas, morreram todos. Só no Oriente, aqui no Ocidente, a gente luta para trazer as pessoas no culto domingo à noite. E lá no Oriente, isso se mantém, isso se perdeu. Né? O respeito dos anciãos, a palavra tem hoje. Aqui, a pessoa fala uma coisa e depois está ali. Só assinado. A senhora ainda não foi assim, olha lá ainda. Nós estamos formando pessoas que têm uma responsabilidade mesmo, que nós também estamos tendo essa responsabilidade de cuidar de nós. A parte de educar, porque hoje é ensinado aqui, vamos conversar muito, vamos falar muito, vamos dar um carinho, e aí nisso a gente é ensinado a dar presentes, e a gente está entendendo que isso não está funcionando, né? Foi falado para nós que os nossos filhos, eles ficam traumatizados, bullying, com a brincadeira, com o apelido, né? Eu tenho mais de 45 anos de idade, acredito que alguns aqui têm, sofreu esse bullying de apelido. E eu não fiquei traumatizada por isso, né? Porque a gente se torna pessoas fortes quando a gente enfrenta dificuldades e vence, porque você vence não é uma luta grande, pequenas batalhas. Né? Isso tudo está sendo tirado de nós. Aí nós estamos formando pessoas frágeis, que têm tudo, que têm o celular de última geração, que têm todos os brinquedos, né, que os pais estão dando todas as coisas e o que a escola não está sendo dado, porque a educação a respeito é essa. E aí as crianças, os adolescentes estão ficando traumatizados. E os pais perguntam: por quê? Se eles estão dando tudo, não está dando tudo, porque está tirado de nosso direito de corrigir os nossos filhos. A gente não vai corrigir. Olha isso. Infelizmente. Essa então é a característica da sociedade. Para a gente poder terminar, irmãos, esse primeiro passo aqui, vamos ver a característica de um culto de trabalho de parto. Mas antes disso, dessa parábola das 10 virgens, vamos tentar, a partir de hoje, entregar mais do que aquilo que nos é pedido. Vamos lembrar dessa verdade. Eu sei que não é fácil, a nossa cultura não é fácil. A gente vai parecer bobo. Essa é a verdade. Parece bobo, é uma bestalhada. Ele oferece mais do que lhe é pedido. É um puxa-saco. Mas lembre-se, como termina o texto de 1 Coríntios 15:58, que é justamente sobre o arrebatamento. Ele caminha mais para o fim e diz assim: seja sempre firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Essa é a verdade. Saulo, quando você falou sobre a sociedade, está englobando todo mundo, cristão,
todo mundo. Então, a ideia Ou é a separação. o cristão religião. Ok? A gente vai ter influência na sociedade dentro do sistema do cristianismo, mas não na igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus ela é imaculada. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele vai levar uma igreja imaculada e irrepreensível. Sobre a religião, é uma rede lançada online que a gente pega todos os peixes, coloca todo mundo junto, mas o pescador vai separar no último dia. Você queria acrescentar alguma coisa? Eu estava pensando assim, por exemplo, essa primeira parte que nós falamos sobre o soberbo, o blasfemo, desobedientes, graves, né, traidores, obstinosos, orgulhosos. Você tem uma sociedade fora do cristianismo, fora do evangelho da igreja, ou é cobrando tudo isso aí? Então, eu estou te dizendo, a igreja de Jesus, a igreja fiel, a igreja que vai para o céu, ela obviamente não será assim. Ela não será orgulhosa, nem presunçosa, nem desobediente, nem mais abaixo do mundo que mais amigo de Deus. A igreja não, a igreja é separada, a igreja. E aí mistura um pouco aqui de Aurora, um pouco da Maranata, um pouco da Batista, um pouco da Presbiteriana, não sei. Então, a igreja, que é uma só, que é o povo de Cristo na terra, essa não terá essas características. Porém, aqui dentro desse tempo, de evangelização lá, pode ser que existam pessoas que vão ser aqui. Talvez tenha um nome no livro, no rol de membro. Talvez tenha um livro no escravo dos obreiros. Talvez seja um pastor. Talvez seja um líder. Porque aí eu pensei assim, que nesse texto, falando desse primeiro, quando a gente pulou para as vírgulas, né? Das prudentes e não prudentes, então poderia encaixar, por exemplo, dessas que não foram prudentes, seria essas que estão na igreja que poderiam praticar essas outras coisas, que esse azeite não estaria porque elas não estavam sendo prudentes. Quando um noivo chegou, por exemplo, pegou elas traindo, egoísta, coisas. Não seria isso, não provocaria isso. E as outras estariam sendo prudentes, não praticando essas coisas, vivendo de forma diferente, não. Mas seriam duas coisas diferentes. Seria diferente. Aqui são as 10 leis, elas são iguais. A única diferença, a única entre umas e outras é uma deu mais do que pediu. Se as outras tivessem azeite, reserva, teria entrado com algumas das outras. Então essa falta de reserva não foi sobre essas outras coisas do anterior. Eu particularmente acredito que não, mas pode ser que alguém aqui interprete que sim. Está tudo bem, ninguém vai ligar por causa disso. Mas sim, eu acredito que seja coisa diferente. Alguém aqui acredita que seja a mesma coisa? Eu particularmente acredito que seja diferente, mas de repente você pode acreditar que, tipo assim, as virgens que não se prepararam também estão incluídas entre os presunçosos, arrogantes. Talvez ela entre na lista dos preguiçosos, né? Não podia ter preparado, mas estava com preguiça. Eu também colocarei igual eu sempre olho a minha vida assim, como eu tento fazer para poder estar mais próximo do Senhor. Por exemplo, por que eu venho todo domingo aqui na escola dominical? Não quero ser primeirado, agora. Eu venho com necessidade de estar próximo de Deus. Quando você me dá uma soluçãozinha, eu fico feliz que isso é servidão. Então eu venho com necessidade de servidão. Não tem pode ficar eu, você, que acredite, está sozinho. Entendeu? Então, às vezes, que tem mais servidão a Deus, entendeu que é o propósito da vida, cara. Alguém para adorar. Alguém para adorar. Outro para adorar. Mas eu venho com necessidade. Eu aproveito que eu estou dentro do ambiente espiritual, eu vou agradecer que eu cheguei aqui. Que há uma batalha lá fora até chegar aqui. Entendeu? E é muita batalha. É só um acordar cedo, até as coisas que eu vou experimentar. Mas só aí eu adoro. Cheguei aqui, aí eu positivo, aí está lá minha servidãozinha, fica lá no portão, eu agradeço. Entendeu? Então, a gente tem que estar sempre atento
a não perder uma expressão assim mais normal, essa necessidade de estar servindo ao outro, podem falar estou servindo ao Deus do universo, nem preciso. Deus nem precisa da gente, entendeu? Para alguém encher em graça. Então, agora que você não vem à noite, à noite eu tenho outra oportunidade, eu vou em outro local. Eu queria estar aqui também, quando eu tenho que estar no ciclo, lá no aqui, quando eu estou na garagem lá, eu quero estar pronto, eu não posso passar. Então, eu venho com isso aí, tá? Infelizmente, essa mentalidade mudou. A gente tinha essa mentalidade há um tempo atrás. Chegava uma pessoa na igreja e falava assim, rapaz, tem como hoje você ficar aí um pouco decepcionando uma pessoa, você não chegar? O cara dava uma festa. Hoje a gente fala assim na igreja, a pessoa se sente ofendida. A mentalidade mudou demais. Dependendo de acordo com a função que você coloca a pessoa, você se sente ofendido. Fala, Marcos. Uma das interpretações que eu vejo sobre essa imagem é que. Sobre o quê? Sobre o Mateus 25. Mateus 25, ok. Tipo assim, é como se fosse na igreja. Tipo assim, pessoas que estão aqui, mas são marcadas e tiveram a vida transformada realmente pelo Espírito Santo. Pela muitas que estão aqui também batizadas, também estão aqui dentro, estão servindo, mas não tem. Então, assim, é como se eu aprendi no caso essa interpretação que o azeite fosse a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que entrou na vida dessa pessoa, transformou e ela realmente isso. E essas loucas, no caso, também estão dentro da igreja, também estão servindo, só que não tem a presença de Deus. Fingindo, tipo assim, uma pessoa aqui dentro, lá fora é outra. Então, tipo assim, falam que tem, mas não tem. Então, é uma das É uma interpretação possível, mas não muito coerente, porque ela também tinha uma vacina. O azeite estava com ela, ela só não tinha. É aquela questão da proximidade. Tá mais do que ele é contigo. Mas essa palavra não está ligada a pecar. Eu acho também que não. Ele não está bom? Sabe por quê? Porque quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, para ele ser um obreiro, ele não está dizendo para ele ser prudente, para ele não fazer coisas que não venham envergonhar ele, não venha causar danos na vida dele, ministerial, onde quer que ele fosse. Não seria prudência isso para ele, não seria tipo assim, para ele tomar esse cuidado, para justamente o quê? Quando o noivo voltar, não pegar ele o quê? Porque se você cair nesse comodismo, cada vez mais o azeite vai diminuir. Uma hora não vai ter azeite na lamparina mais. Muito bem. Eu vou dizer o seguinte. Não sei. Tem um texto na Bíblia, se não me engano, talvez não. Talvez seja Mateus 12:48. Diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. As exigências para um líder é diferente das exigências para os liderados. A quem muito é dado, muito será cobrado. A cobrança de quem foi levantado por Deus para liderar é maior do que os seus liderados. Tem jeito. Então, Timóteo é um pastor. Obviamente, Paulo iria puxar bem mais a corda dele do que de toda a igreja. Né? Então vai haver essa divisão? A mudança de Deus vai haver essa. Claro. A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem pouco é dado, pouco será cobrado. Esse é o isso. A diferença. O pastor, para ele, você cobrar todos de todas as coisas. Não é só eu vou prestar conta de um vou, mas o pastor, além de prestar conta dele, todas que foram dadas a ele como ovelha, ele vai ter que prestar conta. Então, é um trabalho mais dado, maior, que ele vai ter, e administrar isso, de cuidar das pessoas, muito mais além de cuidar daquele. Sobre o que você falou lá em Hebreus 13:7, que diz assim: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam, os pastores velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Olha a responsabilidade pastoral.
Aí Paulo, gente, na verdade Paulo está dizendo assim, ó, ajuda o pastor de vocês, porque eles velam pela sua alma e há de dar conta de cada um de vocês. Então, quando Deus vier cobrar, por exemplo, o pastor Roberto, ele vai dizer assim, lembra daquele rebanho da hora? Eu tenho sua responsabilidade. Ele não vai dizer isso para mim. Nem para Mateus, nem para o pai. Ele vai dizer para o Roberto. Ele já perdeu também essa. Exatamente, justificar, enfim, ele vai dar conta de todo o trabalho, né? É o que Paulo está dizendo aqui. Vai dar diferente. A cobrança será diferente. Timóteo era pastor, andou com Paulo, enfim. Né? Vamos sair perto, vamos lá para continuar, infelizmente. Prometo que a aula que vem nós vamos ser mais dinâmicos para poder chegar lá no grande trono branco, no milênio. Só para deixar você curioso, o diabo vai ser solto depois do milênio, tá, irmãos? Ele vai ficar preso por 1000 anos, Cristo vai reinar e depois ele vai ser solto. Vem para cá no ano que vem, sabe sobre isso. 13, 20, 13, 17. 13, 17. Tá, gente, vem do ano que vem, falta agora para a gente encerrar essa aula, a gente vai falar sobre o milênio. Vamos falar sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, marca da besta, pessoas que querem morrer e não conseguem. Vai ser mesmo. Eu só queria pedir o seguinte, vamos tentar chegar um pouquinho mais cedo, vou começar um pouquinho mais cedo, para a gente ter um pouquinho mais de tempo para dar aula, tá bom? Vou tentar chegar aí, pelo menos, 5 para as 9. Tá bom, gente? 5 para as 9. Pode ser? A escola era 8h30, 9 horas agora, me ajuda aí. 5 para as 9 no dia que vem, para a gente poder começar às 9 horas de encontro, para nossa aula ser mais aproveitada, também. Sobre as apostilas, se vocês disserem que vai trazer no dia que vem, podem levar para casa. Mas se vocês forem faltar, por favor, não levem para casa. Ó, agora você vai medir o quanto você está comprometido. Se você levar a apostila, você está se comprometendo a voltar. Se você deixou aí, você está dizendo assim, eu não estou me comprometendo. Aí, tá vendo? Quem já tem compromisso, né? Amém, isso aí. Ah, tem compromisso no ano que vem, então. Ah, posso subir para você, entendi. Muito bem, muito bem. Vamos orar, gente? Agradecendo a Deus. Obrigado por terem vindo, tá? Deus, nós te louvamos, nós te bendecemos por tudo que o Senhor tem feito em cada um de nós. Obrigado pela companhia, pela comunhão e, sobretudo, pela tua presença e pelo sangue de Jesus. Nós te louvamos de todo o nosso coração. Pedimos que esse restante de dia seja muito abençoado aqui na tua presença, para que à noite possamos estar aqui celebrando o teu nome, Deus, glorificando ao Senhor e fazendo isso com gratidão e alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.